Tá, então, detalhes do Plano Nacional de Imunização, anunciado hoje pelo governo federal. Boa tarde, Lana Canepa, tudo bem? Olá, Cris Panvec, ótima tarde para você, ótima tarde para os nossos ouvintes. E esse trechinho final, que encerrou a reportagem, acho que é essencial a gente destacar. Parece um meia-culpa do presidente Jair Bolsonaro. E se alguém extrapolou, foi com a melhor das intenções, às vezes exageram. A gente sabe da gravidade desse problema desde o começo. Teve esse tom muito mais ameno do que o da entrevista concedida ontem a José Luiz da Atena no programa Brasil Urgente. O presidente Jair Bolsonaro falando ali com tranquilidade nessa cerimônia sobre o Plano Nacional de Imunização e sobre como todos os brasileiros devem ter acesso a essa vacina. Então foi um momento importante, né, para o governo Bolsonaro, o anúncio desse plano, com poucos detalhes a mais do que a gente tinha visto até agora, mas que avança em alguns pontos importantes. Então, Cris, acho que é essencial destacar isso. O tom hoje foi completamente diferente. Exatamente. O Cláudio Humberto também está conosco neste Bastidores do Poder. Boa tarde, Cláudio. O ministro da Saúde falou em angústia e ansiedade sobre a vacina. Mas não pode ser diferente, né? Tudo bem, a gente está um pouquinho angustiado, só um pouquinho, mas não podia ser Todo diferente mundo está, também, né? Todo mundo está. Muito boa tarde, Cristiano Panvec, boa tarde, Lana. O presidente, no seu discurso, ele fez um apelo à união, né, com os governadores. Foi quando ele disse que se excessos foram cometidos, e aí ele inclui a ele próprio e os governadores, um ou outro governador, eu acho que ele se referia especificamente ao governador de São Paulo, quando ele convidou os governadores à união com o governo federal para o enfrentamento da crise, nesse momento de que vai começar a vacinação, e foi quando ele disse que, se reconhecendo ao mesmo tempo que ele admite ter cometido excessos, ele também reconhece excessos nos governadores. De qualquer maneira, foi um discurso bom, é a diferença, né, do discurso formal, que é produto de reflexão, né? É um discurso, ele certamente leu trechos do discurso em teleprompter e tal, isso é exatamente o que se espera de um presidente da República, né? Que fale de caso pensado, ainda que o discurso fique chato, e não foi o caso, né? Ele fez até um discurso muito curto e portanto, adequado ao momento, mas é o que se espera mesmo, é a sensatez dos nossos homens públicos, né? Fazer da vacina palanque eleitoral é a última coisa que nós precisamos num momento como este. Agora, de mansinho, o governo foi dando um cavalo de pau, talvez, se a gente pode chamar dessa forma, em relação à Coronavac, né? Foi disfarçando, e aí, como todo mundo esperava, acabou incorporando a Coronavac aí no Plano Nacional de Imunização, né? Importante destacar que desde que essa negociação começou, apesar do governo ter sinalizado a compra e depois ter recuado, tinha um protocolo de intenção de compra já acordado para, após registro da Anvisa, a Coronavac entraria para o Programa Nacional de Imunização. Era essa a conversa. O que desgastou um pouco essa negociação foi a fala do presidente Jair Bolsonaro, mas o ministro Pazuello já tinha sinalizado, feito acordo, voltou atrás, mas ficou um protocolo de intenção de compra ali, uma negociação em aberto, inclusive Dimas Covas, no Instituto Butantan, já tinha afirmado, bom, eu estou contando que, se a gente conseguir o registro da Anvisa, a negociação vai ser com o governo federal. E o plano de São Paulo marca a data de 25 de janeiro, caso o governo federal decida não negociar as doses após o registro da Anvisa. Então, hipótese da hipótese da hipótese. Mas o que está provável ali pelos próximos passos daqui para frente é que, seguindo toda a recomendação e conseguindo o registro da Anvisa, essas 46 milhões de doses iniciais já entrariam nesse programa, no Plano Nacional de Imunização para distribuição para todo o país. Avanços pelo plano que foi anunciado hoje, o que tinha sido anunciado até agora, o governo ampliou um pouquinho o público desse primeiro momento de vacinação, o que é uma boa notícia. Colocou, por exemplo, os detentos. O Brasil tem uma das maiores populações carcerárias do mundo. Então, tem aqui e acolá alguns avanços desse plano de hoje com relação às versões anteriores e também a explicação, né? A atenção. O ministro da Saúde dando essas informações, tentando, do jeito dele, acalmar a população. Errou ali um pouquinho quando falou para que tanta ansiedade.
Claro que está todo mundo ansioso. É difícil até comentar isso, né? Ali eu acho que pisou um pouquinho fora da linha, mas o governo, sendo o governo que a gente esperava hoje, com um pouco mais de calma, um pouco mais de tranquilidade, informação, transparência coletiva, em que a gente pergunta, ouve respostas, não vai lá e faz uma declaração e vai embora. Então, a gente precisa de informação. Acho que só isso vai baixar a ansiedade da população brasileira como um todo. Esse novo grupo inclui aí presos, como a Alana citou, quilombolas, comunidades ribeirinhas, pessoas com deficiência severa grave, pessoas em situação de rua e uma categoria que a gente sempre destacou aqui, né, Cláudio? Transporte coletivo e de carga, né? Motoristas Isso. de ônibus e de caminhões que não pararam, continuam trabalhando ônibus, aí duramente. também. Motoristas de ônibus, muitas vítimas nós tivemos, inclusive, Sim. por causa da Covid-19. Eles serão incluídos nesse novo... Um ponto muito E importante. tantas pessoas, né? Os trabalhadores, por exemplo, de ambulância, né? Do SAMU ou de qualquer unidade hospitalar. O motorista, o intensivista, o enfermeiro, né? Aquele profissional de primeiros socorros, tem tanta gente que merece, né? Ser incluído logo num processo de vacinação que, como a gente tem dito aqui, né, temos que deixar essa tarefa para os técnicos. Né? Quando eu assisto essa coisa patética do Supremo Tribunal Federal decidindo se vai haver ou não vai haver obrigatoriedade da vacina, meu Deus do céu, isso não é o Supremo que tem que decidir sobre isso. Né? Essa é uma avaliação que tem que ser feita pelos técnicos do Ministério da Saúde. Eles que têm a melhor estratégia, eles fazem isso há décadas, minha gente. Meu Deus, fica todo mundo dando palpite sobre gente que não entende, gente que não sabe nem direito como é que se processa uma iniciativa de imunização em massa, né? Cheio de lacradores, né? Em tudo quanto é de atividade. Aí vem sempre com o objetivo, a principal prioridade é tentar desqualificar qualquer iniciativa que venha do Ministério da Saúde, como se fosse uma decisão do Bolsonaro. Né? O Bolsonaro não tem nada a ver com isso. Quem decide, quem toma essas decisões são os médicos, os infectologistas, os médicos sanitaristas, é um exército, um verdadeiro exército de profissionais da melhor qualidade que enfrentam isso. Sabe o João Gabardo? Ele é um egresso desse exército. Né? Gente como o Gabardo, inclusive, nem era dos mais, digamos assim, brilhantes, mas é também muito conceituado nesse meio. Né? Como ele, tem 600 no Ministério da Saúde. É gente que passa a vida, dedica a vida a estudar isso, sabe o que fazer. Né? O que o país precisa é acabar com isso, acabar com essa excitação, essa histeria. Né? De um lado, o aproveitamento político, principalmente muitos dos que acusam o aproveitamento político da vacina, está também se fazendo um aproveitamento político dela. Temos que, baixar a bola e chamar o Ministério da Saúde, os senhores do Ministério da Saúde, tomem conta dessa bagaça e tratem de promover um plano de imunização da população, como vocês sabem fazer. É tudo isso que a gente espera. Né? Tomara que o Supremo Tribunal Federal não tome nenhuma decisão exótica que atrapalhe esse jogo.